Olá pessoal, professor José Eikon. Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre aplicações de ângulos e seus submúltiplos. Como sabemos, a unidade mais utilizada para representar ângulos é o grau. Mas também temos as unidades menores que o grau, que são os seus submúltiplos, que é o minuto e o segundo. Quando temos a representação de um ângulo em graus e minutos ou minutos e segundos, dizemos que ele está na sua forma mista, já que está sendo representado por duas unidades. O objetivo da nossa aula é entender ângulos e seus submúltiplos, analisar e resolver o problema matemático numa situação real e aprender a aplicar a matemática a situações do mundo real. Então vamos realmente iniciar a nossa aula. Bom, temos uma breve revisão, relembrando uma parte que vocês já estudaram, que 1 grau representa a 60 minutos e que 1 minuto representa 60 segundos. Com essas duas relações podemos montar este esquema aqui representado. Ou seja, se eu quiser transformar de graus para minutos, eu vou multiplicar por 60. Mas por que por 60? Porque 1 grau tem 60 minutos. E além disso, eu estou transformando de unidade maior para menor. Então, sempre que isso for acontecer, eu vou multiplicar por 60. A mesma coisa se eu quiser transformar de minutos para segundos. Vou multiplicar por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. Como, por exemplo, se eu quero transformar 3 minutos em segundos, o que eu vou fazer? Vou pegar os 3 minutos e vou multiplicar por 60, o que vai resultar em 180 segundos. Já no caso reverso, de querer transformar de unidade menor para uma maior, eu vou ter que dividir por 60. Por quê? Se eu quero transformar de segundos para minutos, eu vou dividir por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. A mesma coisa se eu quiser transformar minutos em graus, eu vou dividir por 60. Isso aqui vai nos ajudar mais adiante quando formos fazer as aplicações. Vamos agora observar uma situação em que os submúltiplos do grau são usados para indicar exatidão medidas de ângulos. Então, os submúltiplos eles nos servem para dar uma medida exata de um ângulo, seguindo o mesmo pensamento de um número natural. Os ângulos, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. O ângulo ele pode ser representado também pela parte decimal, por exemplo, 1,2 graus, mas não vai ter uma medida exata. Por isso tem seus submúltiplos, que são os minutos e os segundos. Para vocês que não conhecem, esta é a Torre de Pisa, que ela fica localizada na Itália e sendo um dos pontos turísticos mais famosos. Ela foi projetada para abrigar sinos da Catedral de Pisa, mas devido à instabilidade do solo e à massa da torre, ou seja, seu peso, e também as condições do solo, ela já apresentava uma inclinação. E quando essa torre ela foi oficialmente concluída, em 1362, seu ângulo de inclinação era de 1 grau e 36 minutos, ou seja, ó, como estamos vendo, está na forma mista, 1 grau e 36 minutos, ou seja, uma medida exata do ângulo da torre naquela época. A cada ano, a inclinação da torre ia aumentando. Em 1990, ela chegou a 5,5 graus, quando foi interditada, com risco de desabar. E a partir de 1990, eles tomaram algumas medidas a fim de diminuir essa inclinação, como, por exemplo, o uso de contrapesos, sistemas de cabo e até remoção da parte do solo da base.
Bom, e atualmente a inclinação da torre é de 3,99 graus. Como vocês percebem, temos aqui 5,5 graus e 3,99 graus. Eles não estão na unidade correta. Mais à frente, nos exercícios, vamos reutilizar estes números, não esqueçam deles. Agora uma outra aplicação, isso sim trazendo para os nossos dias de hoje. Antes de uma viagem, o piloto, quando faz seu plano de voo, ele anota sempre suas distâncias, tempos e os ângulos de mudança de direção que vai ocorrer durante o trajeto escolhido. O que ele usa? Mapas, transferidores, bússolas e, entre outros, objetos a fim de medir os ângulos. Então, ele faz todas essas anotações para não ocorrer nenhum contratempo durante o trajeto do voo. E essas mudanças de direção, elas podem ocorrer tanto para a direita quanto para a esquerda. E a precisão dessas medidas, elas são importantes, por isso ele precisa registrar toda a medida angular, ou seja, em graus, minutos e segundos, como tem uma figura representativa dessa mudança de direção. Temos essa reta pontilhada em preto, ele é o ponto zero, ou seja, a partir daí ele vai saber, é uma reta suporte, se ele vai para a esquerda ou para a direita. Bom, agora vamos fazer realmente um exercício de aplicação e vamos ao trabalho. Imagine que um piloto está pretendendo realizar um voo de Curitiba até São Paulo. Então, o que ele fez? Traçou o trajeto pontilhado em vermelho, como vocês percebem no mapa. E fez todo o pontilhamento em vermelho do trajeto da viagem. E essas outras tracejadas ou pontilhadas em preto é um ponto de referência para ele para a mudança de direção do voo. Então, o que eu quero saber aqui? Qual deveria ser o registro no plano de voo dele quanto às mudanças de direção? Podemos notar que durante entre a decolagem, ou seja, a saída, e o pouso, que é a chegada, que é em São Paulo, temos 4 mudanças de direção, indicadas por esses pontos aqui, Volta. Esses pontos aqui, Então, o que vamos fazer? Vamos, além de descobrir o ângulo de direção, vamos descobrir se ele foi para a direita ou para a esquerda. Agora vamos utilizar um software de geometria dinâmica chamado GeoGebra para conseguirmos medir esses ângulos e a direção do software. Já aqui no GeoGebra, o que irei fazer? Irei retirar os eixos e a malha e vou aqui na editar e inserir imagem. Então já baixei a foto do mapa e vou anexar aqui na tela do GeoGebra. Então vou aumentar a fim de ter uma melhor visualização do que irá ocorrer no percurso da viagem. Então vou aqui na ferramenta reta e escolher semi-reta. Então vou utilizar esse tracejado como referência. Já temos um ponto aqui, C e I. Vamos deixar sempre bem rente às linhas pontilhadas a fim de obter o melhor ângulo possível de maior precisão. Então já temos o primeiro ângulo formado aqui, É o ângulo DCE. Então, com a ferramenta ângulo, vamos medir esta abertura. Então já achamos a primeira, que foi de 14,08 graus. Então vamos fazer isso também para as outras partes do trajeto.
Então, vamos novamente na semi-reta e vamos fazer isso para os outros pontos também, a fim de se obter o melhor ângulo preciso para a medição. Então, aqui ficou faltando alguns pontos, certo? Então, vou colocar um ponto aqui, um aqui e outro aqui. E com a ferramenta ângulo, lembrando que eu tenho que escolher os vértices corretos para obter o ângulo certo, pois senão pode dar alguma alteração. Então, já temos o segundo ângulo, 22,84 graus. Vamos achar o terceiro ângulo, o ângulo J, F, I, e temos aqui, ó, 20,21 graus. E agora vamos achar o último ângulo, que é já quando ele faz a última mudança para chegar em São Paulo. Então já temos aqui 24,13 graus. Então, essas foram 4 mudanças que ele teve na angulação. Agora vamos saber a direção. Utilizando a reta D como suporte, a primeira mudança que ele faz é a esquerda, certo? Já na segunda, utilizando o ponto I como referência, ele novamente vira à esquerda no trajeto. Já utilizando o ponto J aqui como referência, novamente ele vira à esquerda. E utilizando o ponto K, novamente ele vira à esquerda, ou seja, durante as 4 mudanças ele sempre virou à esquerda. E os ângulos, o que vai acontecer com eles? Como eles estão na forma decimal, ou seja, não são ângulos exatos, vamos ter que fazer a transformação necessária para seus submúltiplos, para assim achar a localização exata, a direção exata que o piloto deve seguir. Então vamos voltar aos nossos slides. Na resolução da nossa aplicação, vamos transformar os ângulos decimais. Tá aqui. Voltando à resolução da nossa aplicação, como relembramos, a primeira mudança de direção foi à esquerda e teve o ângulo de 14,08 graus. Então, sempre teremos que transformar quando tiver essa parte decimal. Então, usando a relação que 1 grau vale 60 minutos, vamos pegar o 0,08 graus e transformá-la em minutos, multiplicando por 60, no que resultou 4,8 minutos. Ainda não ficou da forma que queríamos, então vamos transformá-las para segundos. Vamos multiplicar 0,8 por 60 minutos, o que resulta em 48 minutos. Ou seja, o ângulo de 14,08 graus, na forma mista, ou seja, na forma mais precisa, é 14 graus, 4 minutos e 48 segundos. Vamos à segunda mudança. Também foi para a esquerda e obteve-se o ângulo de 22,84 graus. Vai seguir o mesmo esquema da primeira mudança, utilizando as relações de minutos e segundos e graus também. Ou seja, vamos transformar o 0,84 em minutos e, se precisar, em segundos. Para transformá-la em minutos, basta multiplicar por 60, no que resultou em 50,4 minutos. Ficou ainda na parte decimal, então precisamos transformar esse 0,4 minutos em segundos. Basta multiplicá-lo por 60, no que resultou em 24 minutos. Ou seja, na verdade, 22,84 graus é, na verdade, 22 graus, 50 minutos e 24 segundos. Já na terceira mudança, que também foi para a esquerda,
obtivemos o ângulo de 20,21 graus. Utilizamos sempre as mesmas relações a fim de se obter a precisão mais exata. Então, vamos transformar o 0,21, que é a parte decimal, em minutos e, se precisar, em segundos. Para transformar 0,21 graus em minutos, basta multiplicar por 60, o que resultou em 12,6 minutos. Ainda ficou uma parte decimal aqui, então precisamos transformá-las em segundos. Basta multiplicar por 60, no que resultou em 36 minutos. Ou seja, 20,21 graus, na verdade, é 20 graus, 12 minutos e 36 segundos. Já na quarta e última mudança, quando o piloto chega em São Paulo, a mudança também é para a esquerda. E achamos o ângulo de 24 graus, 13. E vamos refazer as transformações a fim de se obter a medida mais precisa possível. Então vamos pegar o 0,13 graus e transformar em minutos. Basta multiplicá-lo por 60, que achamos o que? 7,8 minutos. Ainda ficou uma parte decimal aqui. Então vamos multiplicar novamente por 60 e acharemos em segundos. E multiplicando 0,8 por 60 segundos, achamos o que? 48 segundos. Ou seja, 24,13 graus, na verdade é 24 minutos. 24 graus, 7 minutos e 48 segundos. Então, pessoal, espero que vocês possam ter aprendido com a aula de hoje e até uma próxima. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus colegas.